Oi, gente, tudo bem? Aqui é Vivian Garrido. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre autossabotagem e sobre crescimento exponencial. Nós temos um grupo de pessoas que já participaram de algum tipo de terapia com a gente aqui do Realidade Alternativa. E nesse grupo nós estamos sempre debatendo assuntos e conversando sobre os assuntos, às vezes, que foram tratados nas sessões, ou mesmo sobre dúvidas que as pessoas venham a ter sobre mecânica quântica, sobre ascensão espiritual, sobre despertar e etc. E por estes dias surgiu um assunto sobre autossabotagem e o crescimento exponencial, porque eu postei nesse grupo uma página do livro, desse livro aqui, tá? Do Hélio Couto, Mentes Informadas, que é muito grosso, mas ele é maravilhoso. Quem lê isso daqui tem, acho que, todas as respostas, para falar a verdade. E eu postei uma página e algumas pessoas vieram me perguntar, né? Ficaram com dúvida do que estava sendo dito aqui, principalmente nessa parte do crescimento exponencial, né? E eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo e muitas pessoas às vezes só vão chegar nesse assunto quando já estiverem bem aprofundadas. Só que eu acho que é um assunto chave que pode virar uma chavinha para vocês e pode fazer com que vocês deem um salto, né? Que é o crescimento exponencial, é o mesmo que o salto quântico, né? Então, o que acontece? O que está dizendo aqui nessa página do livro? Está dizendo que as pessoas, por terem crenças, por terem sido ensinadas de determinadas formas, por às vezes terem um ego muito inflado e não conseguirem ter outra visão das coisas, elas se sabotam. Então elas ficam sempre achando que aquilo que elas não têm é o que resolveria o problema delas. Então, se essa pessoa ela tem dinheiro e mesmo assim a vida dela não anda para frente, ela não está feliz, ela acha que se ela tivesse um relacionamento, aí a pessoa que não tem dinheiro, ela acha que se ela tivesse dinheiro, ela resolveria tudo. A pessoa que não tem um carro, ela acha que se ela tivesse o carro, ela ia ter uma vida melhor. Então a pessoa está sempre esperando que algo externo resolva o problema dela. Algo que ela não tem resolva o problema dela. Então essa pessoa fica dando isso como desculpa. É por isso que aqui até cita, se você pegar uma pessoa que reclama, por exemplo, não tenho oportunidade, eu queria fazer um curso e eu só não estou melhor porque eu não tenho dinheiro para fazer esse curso. Se você pegar essa pessoa e você der um curso para ela, você pagar um curso para ela e ela fizer esse curso e ela continuar estagnada, é autossabotagem. Porque, na verdade, essa pessoa, ela colocou em uma coisa, né? No caso, no dinheiro para fazer o curso ou no próprio curso, as expectativas para melhorar a vida dela. E não era ali que estava. Na verdade, é algo interno que ela precisa resolver, né? E aqui também fala a respeito do crescimento exponencial, que foi essa parte que a gente pegou mais no grupo para falar. O que é o crescimento exponencial? É quando você vai dando saltos com o seu aprendizado, né? A gente tem uma crença muito enraizada aqui no Brasil, não posso falar de outros países porque não vivo lá, mas posso falar daqui, né? A gente escutou desde pequeno que a gente tinha que estudar para ser alguém na vida, que a gente tem que ter inglês para ser alguém na vida, que a gente tem que prestar um concurso público para ser alguém na vida. A gente ouviu que dinheiro é sujo, a gente ouviu que a gente tem que se ligar na sabedoria dos mais velhos. E nós vamos seguindo com essas crenças como se isso fosse o modelo ideal. E isso
não é um crescimento exponencial, isso é um crescimento 1 a 1. Então, você sempre está esperando a próxima etapa. Quando eu me formar, quando eu entrar para a faculdade, quando eu tiver o meu diploma da faculdade, quando eu fizer a pós-graduação, quando eu tiver o emprego dos meus sonhos, quando eu comprar aquela casa. Então a gente fica vivendo sempre no futuro e a gente fica esperando que essas coisas acontecerem por etapas. Então, agora eu saí do colégio. Eu tenho que dar, para eu dar mais um passo, eu tenho que ir para a faculdade. Aí, para dar mais um passo, eu tenho que me formar. Para dar mais um passo, eu tenho que fazer pós-graduação. Para dar mais um passo, eu tenho que encontrar o emprego dos meus sonhos. Então, você vai indo 1 a 1, né? Como se você fosse pulando de pé em pé. E, na verdade, o crescimento exponencial, ele diz o exato contrário. Ele tira essa crença de que, por exemplo, a gente tem sempre que ouvir os mais velhos, porque os mais velhos são sábios. Aí você pode falar, nossa, Vivi, mas como você está falando isso? A gente tem que respeitar. Temos que respeitar os mais velhos, mas os mais velhos, eles são sábios de acordo com as experiências que eles viveram. Então, como você vai pegar uma senhora lá de 90 anos, que foi criada na igreja, que foi criada com várias crenças, que ela tem isso tudo muito forte, muito enraizado, que ela acredita que se ela estudar, se ela for acreditar que ela mesma é o Deus que cocria as coisas para si mesma, ela está fazendo uma blasfêmia. Como essa pessoa pode ser considerada uma referência que eu tenho que seguir se o mundo mudou, a sociedade mudou, os conhecimentos que se tem hoje, até científicos e mesmo espirituais e religiosos, são muito maiores e muito diferentes daqueles. Então nós temos sim que respeitar essa ancestralidade, nós temos que respeitar esse conhecimento que essa pessoa mais velha tem. Mas nós não temos que seguir isso, porque essa não é mais a realidade do momento atual. E se a gente for ficar seguindo o que uma pessoa que nasceu há 80, 70, 50, às vezes até 30, 20 anos atrás, a gente vai estar se limitando a aprender coisas novas, a dar esses saltos, né? Então tem pessoas que leram milhares de livros, mas não entenderam os conceitos daquele livro. Porque quando você entende o ponto principal, quando você entende o que aquilo está querendo te dizer, você pode dar o salto. Você não precisa, eu aprendi isso daqui, mas eu estou pensando em coisas que vão além, eu tenho que parar, porque eu preciso agora fazer um outro curso, ou eu preciso... Não, você pode ir dando esses saltos, né? A mecânica quântica é uma prova disso. Né? Com essa ferramenta que o Hélio Couto tem, que é a ressonância harmônica, ele mostra que você pode carregar informações que estão disponíveis no universo. Eu posso ter consciências de outras pessoas que vieram antes de mim, eu posso aprender coisas somente buscando essas informações dentro de uma onda, dentro do universo, porque todos somos um, porque tudo está disponível. Claro que você vai ter que estudar bastante para você compreender isso que eu estou falando, então eu não vou me aprofundar nisso. Mas, enquanto nós ficarmos enraizados nessas coisas de que a gente tem que seguir passo a passo, nós não vamos evoluir rapidamente. E nós temos pouco tempo, se for ver, né? Às vezes você pode estar hoje com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos, às vezes você pode estar com 50, com 60. Se você for aprender tudo como num ensino tradicional, por exemplo, será que vai dar tempo de você aprender tudo que você gostaria, de você viver tudo que você gostaria, de você transformar a sua vida da forma como você gostaria? Se você precisar de 20 anos de escola, sendo que você pode ter esse crescimento exponencial com estudo e com o uso das ferramentas quânticas, das coisas que já tem disponíveis, é só você estudar um pouquinho, você buscar informação e entender que dá para você dar esses saltos. Eu não preciso ficar esperando 20 anos para que eu possa, por exemplo, começar a falar inglês. Antigamente,
Eu me lembro que quando eu era adolescente, os meus pais me colocaram no inglês e eu sempre tive dificuldade com inglês. Eu tinha vergonha de tentar falar inglês e de falar errado, então eu nunca consegui aprender inglês. Então eu decorava, passava nas provas, tirava nota boa, mas eu não falava inglês. E eu me lembro que a formação na época eram 12 anos para você ir do básico ao fluente nas escolas de inglês. Hoje a gente tem cursos que você vai do básico ao fluente em 18 meses. Então imagine se eu tivesse presa ainda naquele conceito de que eu preciso estudar 12 anos, hoje com 35. Eu só ia ter inglês fluente quando eu tivesse 47. Olha o tempo todo que eu iria perder para poder chegar nesse conhecimento. Então hoje existem coisas muito mais dinâmicas para você chegar ao conhecimento que você quer. É claro que você não vai fazer medicina assim, você não vai ter todos os conhecimentos somente assim. Claro, você vai ter que estudar, vão ter coisas que você vai ter que se aprofundar. Mas você também não precisa manter para sempre, por exemplo, aquela visão que falavam pra gente quando era criança, o dinheiro é sujo. E aí você fala isso pros seus filhos, você tá ensinando isso pros seus filhos, tá colocando no subconsciente dele que ele não pode ser próspero porque o dinheiro é sujo. Então, se você tiver esse conhecimento, você pode passar isso pros seus filhos. E isso que é o mais mágico desses saltos de consciência e desse conhecimento quântico. Porque ele não acaba aqui em mim, ele não acaba em você que está assistindo, ele vai se proliferando. Então, eu passo para você, você às vezes compartilha esse vídeo com outra pessoa que vai também ter um insight com isso, você vai passar isso para o seu filho, você vai passar isso para os seus parentes, você vai fazer com que esse conhecimento ele chegue a lugares que ele não chegaria se fosse esperar que a pessoa se inscrevesse para uma escola de conhecimento quântico, ou que essa pessoa fosse entrar na internet e ver um vídeo de 3 horas do Hélio Couto sem ter conhecimento nenhum sobre aquilo, sem entender muito do que está sendo falado e ter a paciência de sentar e assistir essas 3 horas. É por isso que todas essas coisinhas mínimas, elas fazem com que a gente tenha saltos de consciência. E qualquer coisa que te limite para dizer, não, você está no 1, agora você vai para o 2, agora você vai para o 3, agora você vai para o 4. Qualquer coisa que se limite, isso é uma falta do crescimento exponencial. Então, quando você pega uma informação, você pode dobrar ela, triplicar ela, quintuplicar ela, muito mais rápido do que se você ficar com aqueles conceitos antigos. E eu acho que um dos maiores motivos da gente ter esse conceito é essa ideia de que a gente tem que respeitar os mais velhos, que os mais velhos são sábios, que os mais velhos entendem. A questão é que você tem que perguntar, eles são sábios, eles entendem, eles já viveram o quê? O que eles já viveram para ter a sabedoria? Eles podem ter a sabedoria, o que eu uso para dor de ouvido? Minha avó sabe. Porque lá quando eles não tinham estrutura nenhuma, você tá aqui em casa, não tem um remédio, o que você faz? Não sei, esquenta um paninho, põe no ouvido. Esse tipo de conhecimento, eu só estou dando um exemplo. Tem pessoas de idade que têm muito mais conhecimento, né, do que eu, por exemplo, sobre isso. Eu não entendo nada de medicina caseira, mas se eu for falar com a minha avó vai saber todas as coisas. Né? Assim como eu, quando fazia faculdade, estava lá no apartamento, nunca tinha cozinhado na vida, liguei para minha avó e minha avó me ensinou a fazer arroz pelo telefone. Eu nunca tinha feito uma comida. No dia que eu fiz um frango assado e ficou bom, eu chamei as pessoas para comer, porque para mim aquilo era uma coisa fantástica, né? Então, e para eles é uma coisa trivial. Bota a tua avó na cozinha lá 10 minutos, ela faz uma comida fantástica, né? Então a gente tem que compreender o nível das coisas. A gente não tem que pensar que a gente tem que ficar preso nessas crenças antigas por respeito aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais, aos nossos pais, aos nossos avós.
A gente tem que ter o respeito, mas a gente tem que continuar crescendo. A gente tem que continuar dando esses saltos, porque senão a gente não vai ajudar a evoluir as relações futuras. E a gente se mantém nesse paradigma porque essa é a nossa zona de conforto, isso é o que a gente conhece, isso é o que a gente já sabe que funciona, né? Isso é o que o nosso ego já sabe ou acredita que funciona, né? Então, para você sair disso, tem duas coisas. É a consciência. Você tem agora, depois de assistir esse vídeo, você não pode dizer mais que você não sabe que isso existe. Então, agora você tem a consciência de que isso existe. Agora, você tem que prestar atenção nisso em você, se trabalhar, e tem, claro, as ferramentas que você pode usar para fazer com que isso mude mais rapidamente, para se transformar mais rapidamente, que são as ferramentas de ascensão, como, por exemplo, o trabalho do Hélio Couto, é o trabalho que o Hélio Couto faz com a ressonância harmônica, o Theta Healing que a gente tem aqui, a apometria que a gente tem aqui, as várias outras terapias que a gente faz, saber a sua missão de vida, ver o seu mapa astral, enfim, tem uma infinidade de ferramentas que você pode usar para se abrir para isso, né? E isso daqui, ó, ler, estudar, se conectar com essas informações. Quando você vê uma informação, mas eu agora não vou ter tempo de ler um livro de mais de 600 páginas, mas você pode pesquisar ali pela internet, assistir mais vídeos como esse, você pode se conectar com palestras, você pode ler alguns textos a respeito disso e ir abrindo aos poucos a sua consciência. E quando você começa a abrir essa consciência e você começa a dar esses saltos, você vai ficando com mais sede de fazer mais, né? Você percebe que você estava numa caixinha e que, de repente, você pôs a cabeça para fora, levantou a tampa e deu uma olhadinha para o lado de fora e falou, poxa, isso aqui é legal. E aí, quando você tenta voltar para dentro da caixinha, você fala, não, eu já vi como que é lá fora, eu vi que lá fora é bem legal, eu não quero mais ficar aqui. E aí você começa a despertar para isso, você começa a despertar o teu interesse, você começa a despertar a sua vontade de se libertar, né, de todas essas amarras que fazem com que você não dê esses saltos, com que você fique crescendo tão de pouco a pouco que às vezes você vai passar uma encarnação inteira para crescer algo que você poderia ter feito em alguns meses, em alguns anos, e aí você vai ter que voltar de novo para poder crescer mais um pouquinho, e isso vai ser muito lento, né? Imagine se você pudesse saltar agora da situação financeira difícil que você está para uma situação de prosperidade e abundância. Se você pudesse saltar de uma situação de doença para uma situação de saúde, se você pudesse saltar de uma situação de depressão para uma situação de plenitude, alegria, felicidade. Se você pudesse saltar de relacionamentos ruins, negativos, para relacionamentos que te elevam e te deixam feliz. É isso que é o crescimento exponencial, é isso que é o salto quântico. Será que realmente você não quer isso para sua vida? Será que realmente vale a pena ficar lá naquela caixinha? Porque eu falei algumas coisas meio complicadas aqui, que parece que eu estou viajando na maionese? Eu acho que não. Eu acho que vale a pena você pesquisar mais um pouquinho e continuar nessa busca pelo crescimento, porque quando você chegar no entendimento, quando isso for trazido realmente à luz da sua consciência, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, em um sentido muito positivo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente, para que apareçam mais conteúdos, né, desse tipo para você assistir e para você cada vez se inteirar mais nesse meio e poder ter o seu crescimento exponencial potencializado também, tá certo? É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!